Mais um Cast Doctor para você. Vamos falar sobre nutrição e endometriose. Fantástico isso, né? Já viemos falando aí há muito tempo sobre endometriose e a nutrição ela tem que estar aliada a esse tipo de situação. Está aqui comigo a Maíra Pena, ela é nutricionista e também a já mais conhecida, né, já de casa, a Sabrina Albuquerque. Que nível, hein? Meninas, sejam bem-vindas ao Cast Doctor. Obrigada. E é um prazer tê-las aqui falando sobre isso, envolvendo a parte nutricional, né, Maíra, que é um contexto assim que a gente pode falar muito a respeito. A endometriose, que a Sabrina ela tem uma bandeira muito alta sobre isso e isso é fantástico. Continue assim, porque ela tem que ser realmente falada. E muito falada. E para quem está nos vendo e nos escutando também, né, que espraiem esse Cast Doctor por aí, né, para todas as pessoas, para que elas possam saber que de cada 10 mulheres, uma tem. Então imagina. Vamos começar pela roda do chimarrão? Vamos começar pela Maíra? E é uma estimativa, né? Então, hoje a gente está aqui com 2 mulheres e uma tem endometriose já. Então... eu tenho endometriose. Olha, isso eu não sabia. Sim, e foi muito do nada, assim, eu acho legal trazer isso, porque eu também sou paciente e sou a profissional que trata as mulheres com endometriose. Então, é muito curioso a forma com que as coisas foram acontecendo. Porque eu não trabalhava com endometriose há 2, 3 anos atrás, eu trabalhava com outra coisa, eu era da UAN. Quem é da nutrição sabe, UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. Trabalhava em restaurante. E aí me deparei com a nutrição clínica e me deparei com o Cláudio que chamou, né? Me convidou para trabalhar. Sitiá? Isso, o Cláudio Sitiá. Forte abraço para ele. Ele me chamou para trabalhar ali com ele. E foi ele que me diagnosticou. Então, foi algo que eu passei a entender o que as minhas pacientes sentiam, porque eu sentia a mesma coisa. E a alimentação tem tudo a ver, e é muito delicado, a gente estava comentando antes, né? A alimentação, a gente mexe com afeto, a gente mexe com apetite, a gente mexe com gosto, né? A gente mexe com a parte de emocional, que a gente comer é emocional, né? E aí é muito complicado, porque é muito fácil, acho que quando a gente fala de alimentação e endometriose, é muito fácil a gente dar uma receita rápida, uma dieta rápida. Toma, essa aqui é a dieta, tem que comer isso e aquilo. Só que é uma mulher que às vezes a gente sabe, e eu sempre falo sobre isso, como a endometriose ela é uma doença cara. É uma doença cara. E é uma doença que um diagnóstico hoje em dia já é um privilégio. Quase. Porque a gente pensa, né, quantas mulheres que não têm o privilégio de ter um diagnóstico, de ir num médico de qualidade, né, de conseguir um médico que estude sobre endometriose. Então, é muito complicado, porque a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, que é uma alimentação que a gente fala da dieta do Mediterrâneo, né? Só que a gente não mora no Mediterrâneo, a gente mora no Brasil, a gente está no centro do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa saber adequar aquela dieta que seria o ideal naquela paciente que mora ali em Santa Maria, que perdeu o emprego por causa da doença, que é muito comum, a Sabrina sabe também, assim, eu tenho muitas pacientes que perderam o emprego por causa da doença, e aí é muito complicado a gente conseguir, é muito fácil a gente falar, tem que mirtilos, né? Mirtilos, morangos, peixe, né? Mas não é tão acessível para todo mundo. Então, eu falo sobre isso, sobre a gente tentar tornar mais acessível a informação da alimentação, porque ela vai ser necessária, né? E aí é bem sobre isso que é importante a gente falar também, que a mulher com endometriose, ela é muito complexa, assim. A gente não consegue tratar uma igual a outra, porque elas são completamente diferentes. O que eu vou no consultório da Sabrina, aí ela vai me avaliar, você é completamente diferente do que outra. Ela não vai poder me tratar do mesmo jeito que ela trata a outra pessoa, né? Porque são mulheres com... É muito complexo, né? É uma doença que afeta a parte psicossocial. Então, é muito... Por isso que a alimentação ela é tão complicada. Porque daí ela tem ansiedade
e ela desconta um pouco na comida também. Então, é muito complexo e é muito difícil, assim, mas o que a gente pode dizer de informação, assim, que também tem essa dificuldade, porque estudo de alimentação e endometriose é muito recente e a gente tem uma carência enorme na literatura. Então, é muito difícil também porque a gente sabe que faz bem, mas a gente também a gente é muito carente de estudos que comprovam que aquilo faz bem. Então, é bem difícil também até fazer recomendações de suplementação, assim, a gente tem alguns estudos de alguns nutrientes bem específicos, mas também carece de outros, então é muito complexo. E aí? Depois de todas as falas da assim Maíra, como na física também é complexo? Bom, é um prazer estar aqui de volta, né, falando sobre endometriose, colocando essa pauta aí que é bem importante. É uma coisa que eu falo para as minhas pacientes, como tem mulheres que têm esses sintomas de endometriose, né, mas elas às vezes não investigam por medo de ter um diagnóstico, né, então, eu tenho receio, né, eu não sei se eu quero ir, se eu quero fazer, estou com medo de ser alguma coisa, e aí com o passar do tempo ela descobre só depois que tem endometriose, isso às vezes acontece, né, bem recente assim isso. E tem mulheres que acabam tendo sintomas e acabam não tendo a procura, né? Só que aí, essa questão, claro, como a endometriose tem a questão de dor na relação sexual, cólica intensa, né? Aquele abdômen bem inchadinho que acaba incomodando, né? Dando aquela baixa autoestima na mulher. A questão da nutrição é bem difícil de lidar, porque as pacientes acabam tendo uma comida preferida, estrogonofe, lasanha, vão em família, não sei o quê, e aí acabam não conseguindo adaptar, né, a questão alimentar, a ansiedade fala mais alto, acaba descontando um pouquinho na comida, e aí é bem difícil de a gente ter um tratamento perfeito, né, uma pessoa que faça perfeito, porque uma hora ou outra no Natal, por exemplo, né, às vezes a pessoa extrapola um pouquinho, né? Acaba comendo mais do que viria comer antes e acaba tendo sintomas de novo. E aí, o que é mais comum entre as mulheres, que é a carne, que é muito difícil de não se alimentar da carne, porque a carne vermelha as mulheres não podem, né, consumir, por devido de aumento da inflamação do ferro M. Né? Então, como essa carne vermelha ela tem muito, né, ferro M, essas mulheres com endometriose têm essa dificuldade de eliminar. Então, por isso que elas têm realmente muita inflamação. É um alimento que, sim, tem essa questão inflamatória, né, o principal de todos. Então, a mulher acaba tendo 10 vezes mais dores, né, acaba tendo 10 vezes mais sangramentos do que ela já tinha antes, como os escapes, né. Então, acaba, assim, dificultando muito a evolução da doença e pior, né, fica piorando ainda mais os sintomas e aí, sim, regride o tratamento. Então, os sintomas que a mulher tem quando come muito glúten, né, muito açúcar, muito carboidrato e carne, assim, a barriga fica muito inchada, né, elas relatam bastante também, né, então a barriga fica bem aquela barriguinha de gravidinha de 3 meses, sabe, bem, uma barriguinha assim, bem redondinha. Então, acaba incomodando também, além, né, da questão das dores que elas sentem pós, né, ingerir esses alimentos. Então, às vezes, claro, né, como a Maíra falou, é uma doença cara. E aí, na questão da nutrição também às vezes, porque requer... A pessoa quer comprar uma comida mais fácil de fazer, né, uma comida pré-pronta, né, produtos enlatados, e ela não pode consumir. Então, ela tem que se adaptar por outro jeito, né? O milho enlatado, por exemplo, ela não pode consumir. Uma coisa tão assim, mas é verdura, é legume, tá tudo certo, faz bem à saúde, mas não é enlatado, industrializado, ela não pode consumir. Então, ela vai ter que comprar o próprio milho, né? Tirar ali os grãos para poder utilizar. Então, é uma questão de tempo, né? Uma questão de adaptação. Então, como eu falo, né? A mulher, ela tem que se acostumar com a doença. Ela tem que se adaptar com a doença. Porque ela envolve realmente toda a rotina, né, da vida dela. Principalmente também na questão alimentar. Olha, eu quero dizer que vocês estão dando um grande exemplo aqui, pela situação integrativa. Né? A Sabrina da Físio, ela tão integrada com a parte nutricional, e isso é muito importante, né, de saber tudo isso, porque é importante a gente saber um pouco de cada. Né? Não precisa saber tudo, mas pelo menos saber essa situação, até mesmo pelo acompanhamento. Né? Por vezes a paciente não tem nutricionista. Claro, tem nutricionista no sistema público,
Tem. Tá? Tem no privado, com certeza, sem dúvida, até mais do que no público, mas que não se deixa de ser tratado por uma parte da nutrição. E dentro disso, a situação da alimentação, para quem tem diagnóstico de endometriose, ela colabora muito para a sua qualidade de vida, correto? Né? E nesse sentido, Maíra, qualidade de vida para a paciente diagnosticada com endometriose. Então, aí que tá, é muito complicado, gente, porque a nutrição, ela não é generalizada. Então, a gente nunca pode falar que uma paciente com endometriose, para melhorar a qualidade de vida, não pode comer tal alimento. Isso é muito perigoso. Porque uma coisa que inflama muito e que causa, assim, que eu mais vejo, que mais causa piora na qualidade de vida de uma paciente com endometriose é estresse. É estresse. É viver final de semestre, trabalhar num trabalho que tu odeia, ter que entregar alguma coisa, tá terminando o mestrado. Isso é horrível. É uma coisa que piora muito as dores da endometriose. Então, às vezes, a exclusão de alimentos em momentos muito delicados causa um estresse também, né? E isso a gente tem que pensar também. Numa forma geral, não existe nenhum alimento que piora a endometriose para todas as mulheres. Cada mulher é muito específico. Eu tenho pacientes que a gente tem que tirar o glúten para melhorar a qualidade de vida. Aí a gente tem que tirar outras eu mantenho o glúten. Outras eu tenho que tirar a lactose, mas não pela endometriose, mas por outros problemas. Aí algumas têm uma questão com algum alimento específico, algumas com café, algumas com bebida alcoólica. Então a gente tem que ter muito cuidado em falar, paciente com endometriose não pode comer açúcar, não pode comer glúten, porque a gente não tem nenhuma confirmação científica de que isso é válido, isso é perigoso. E aí isso causa um estresse, porque uma mulher que ama comer um pão francês de manhã, e aí eu chego para ela na primeira consulta e falo que ela tem que cortar, ela sente isso. Com isso certeza. Causa um estresse. Sem dúvida. Né? E isso causa, posteriormente, uma questão de inflamação e, posteriormente, uma questão de dor. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas falas, porque o que eu mais vejo na parte da nutrição e da endometriose na internet é exclusão de alimentos. Muito fala sobre exclusão e pouco sobre adição. A gente tem que adicionar alimentos anti-inflamatórios e não só tirar os inflamatórios para aquela pessoa, que isso é muito importante. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que a endometriose afeta diretamente na minha vida com relação ao intestino. Eu tenho problemas no intestino por conta da endometriose. Então, eu não posso comer várias coisas. Para mim, com certeza, eu não posso comer glúten todos os dias, sempre. Eu não posso comer lactose, mas é porque eu tenho síndrome do intestino irritável por conta da doença. Né? Uma pessoa que não tem, eu tenho pessoas que o problema está em outras... a endometriose, os focos estão em outros locais. É impressionante, assim. Tirar o glúten e não tirar, só vai dar estresse. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Mas a qualidade de vida é muito complexa, assim, como a gente fala. É uma mulher que chega no consultório, e é muito legal isso, porque, com certeza, a Sabrina precisa saber sobre alimentação, porque a paciente vai chegar lá no consultório dela reclamando sobre isso. E ela precisa saber orientar. Então, é óbvio que ela vai ter que saber. É óbvio que o médico vai ter que saber. É óbvio que o nutri vai ter que saber um pouco sobre o físio para conseguir indicar, né? Então, isso é muito importante, porque afeta tudo. E a qualidade de vida da mulher com endometriose, porque é uma mulher que não tem relação sexual há muito tempo, né? É uma mulher que, às vezes, ela vai no médico, o médico fala, tu só pode ter relação sexual com tal posição, né? Então, são várias questões ali que englobam que ela vai perder. Ela perde o emprego porque ela não consegue trabalhar, ela tem dificuldade. Claro. Como é que uma mulher que é enfermeira, faz plantões, consegue enfrentar essa rotina de trabalho tendo dores pélvicas, por exemplo? E nesse tocante da inflamação, para a Sabrina, quando chega para ti a paciente, a dificuldade de tu exercer a situação da fisioterapia em movimentos para ela que vai dificultar mais ainda.
né? E aí? Essa questão de liga, né, multidisciplinar, né, é bem importante essa comunicação com o paciente e assim o paciente não ir em qualquer nutri, por exemplo, né, ou não ir em qualquer fisioterapeuta, porque existe fisioterapeuta pélvico que não trata endometriose também, assim como nutricionista. Nem todo nutricionista, eu trato endometriose. Não, às vezes o profissional só está focado na vida fitness dos pacientes, né? Tem. Então, é sempre bom indicar, né, os pacientes para profissionais especializados na parte da endometriose ou adenomiose, né? Porque eu falo, né, que a adenomiose é prima da endometriose. Sim. É uma prima distante. Só falo prima porque são semelhantes. Mas essa questão da evacuação, né, do intestino é muito importante, porque tem esses sintomas, né, prisão de ventre, síndrome digestivo irritável, constipação, né? Então, assim, essa questão de evacuação também está ligada com a fisioterapia pélvica também, né? Assim, claro que como um todo, né? Se o paciente não come bem, vai ter mais a questão inflamatória, que significa mais dor, e aí é comigo também. Exato. Né? Então, é como se fosse um ciclo da dor, sabe? E essa questão mesmo alimentar mexe muito também com o psicológico de muita gente, né? Assim como a Maíra disse, né, que às vezes não é só a questão alimentar que mexe, às vezes também a rotina, né? Já tive pacientes assim que não conseguiram se adaptar com a rotina, com o trabalho, porque era um trabalho corrido, é um trabalho de carga horária muito excessiva, tinha que faltar, e aí foi o que ela disse lá no início, né? Que na verdade, é o que eu falo, né? Endometriose é uma doença que gera desemprego, né? Até estudantes também acabam faltando, né, no estágio da faculdade, por questão da doença, que não tem como a pessoa ter uma energia, né? A pessoa tem realmente fadiga, né? Ela tem um cansaço excessivo, né? Essa mulher, ela tem dor, tem muita cólica, né? Ou falam, eu tô com dor de barriga, mas não sei se é síndrome do intestino irritável, não sei se é cólica, eu não estou conseguindo distinguir. Então, isso acaba interferindo muito a rotina dessa paciente, né? Então, é uma doença assim que tem a questão da ansiedade, né? Enfim, é um trabalho bem complicado. Então, é muito importante a gente indicar para profissionais que saibam lidar com essa doença. Sim. Eu sei que muitas mulheres, isso a gente tem que ser bem acessível, né? Eu sei que muitas mulheres não têm, né, o dinheiro suficiente para pagar profissionais, né? Tem gente que não tem, né, como pagar. Poxa, eu não trabalho muito bem, como é que eu vou pagar essa profissional, né, para ficar indo, né, enfim. E acabam não conseguindo, né? Mas é sempre importante tentar, pelo menos, ou conversar com o profissional, ter essa troca financeira para depois, né? Eu sempre sou, assim, bem acessível com as minhas pacientes. Não quero dizer que, assim, não, então tu não vai fazer comigo. Né? Não, me paga daqui 3 meses, final do mês. Sim, tipo assim. Então, assim, o que importa é tratar essa pessoa. Ela está ali porque ela precisa da tua ajuda. Ela não conseguiu encontrar nenhum profissional que possa ajudar ela. Então, essa questão financeira, principalmente, bate muito. Sem né? dúvida. Isso é muito forte, né? E tu é bem assim, eu acho que a Sabrina é parecida comigo. Eu, várias vezes... Claro, a gente não consegue trabalhar de graça, né? Mas eu falo assim, não gosto de deixar de atender ninguém por falta de condição financeira. Então, nem que a gente converse aí, me manda perguntas... E aí eu te atendo online mesmo ali, ou se tu precisar, a gente faz uma call rapidinha, porque eu acho que é uma mulher que vem pra gente com muito desespero, sabe? Exato. Porque pra ela chegar na nutricionista, ela já passou por vários profissionais, né? E geralmente elas vêm assim, eu já não sei o que fazer. O médico falou que só tu pode fazer. Não tem mais o que fazer. Daí a gente... E a pessoa não ter condição, eu falo assim, não, vamos, a gente vai dar um jeito. Claro. Então, a gente sempre tenta conversar com relação a isso, porque a parte financeira, porque ela tem psico, ela tem exames para fazer que não são baratos, ela tem a fisiopélvica e ela tem a nutricionista. E muitas vezes ela vai ter filho, ela vai ter, né, ela tem a casa para sustentar, ajudar os pais, então é bem complicado. É muito complexo. Agora, vamos falar de um relato. Tu, como profissional da saúde, diagnosticada com endometriose, acredito que a primeira coisa foi se aprofundar e estudar muito sobre endometriose.
até mesmo porque as respostas quem procura é a pessoa. E vamos falar assim, ó, nesse sentido, conexão, empatia e compaixão com o paciente. Sim. E casa muito com o que a gente estava falando antes com relação à parte financeira, né? Da gente enxergar a paciente um pouco além do que tá ali, sabe? Ela não é uma pessoa... Eu não consigo chegar numa consulta, ver que a pessoa tá mal porque ela perdeu o emprego ou porque ela teve uma discussão com o parceiro por conta da ausência das relações sexuais. Eu não consigo fazer uma consulta, perguntar para ela, como é que tá o consumo de vegetais, né? Eu sei o que tu tá sentindo. Exatamente. Então, e é bem assim, porque depois do diagnóstico, eu acho que virou uma chave na minha vida, porque eu achava que eu não tinha, sabe quando tu tá na aula de, sei lá, alguma aula de patologia. Na faculdade. E aí daí o professor começa a falar sobre uma doença. E tu começa a sentir todas as doenças que o professor tá falando, todos os sintomas, sabe? Ai, dor de cabeça. Ai, pois é, mas eu tava com dor de cabeça. Isso que acontecia, porque eu comecei a pesquisar para auxiliar as pacientes, eu via que eu tinha tudo. Falei, mas que estranho, né? E aí daí hoje, cada vez eu me surpreendo mais com isso, assim, porque as pacientes ali, elas falam algo e eu sei o que é isso. Eu entendi o que é isso. Porque a questão intestinal é uma coisa muito forte, né? Eu fui primeiro diagnosticada com síndrome do intestino irritável há anos atrás. E pelo meu gastro, que eu sempre tive muito problema intestinal. E aí, hoje em dia, eu descubro que eu tenho esses sintomas por conta da endometriose. E aí eu vejo a maioria das minhas pacientes, assim, sei lá, uns 80% dos casos tem problemas intestinais. Então, eu já até sei os macetes para passar para elas, já sei até o que, assim, ó, pro Natal, que dica que tu... já dou as dicas pro Natal, porque é algo que eu vivo todo dia, né? E mesmo que cada uma sinta uma dor diferente, cada uma sinta um sintoma diferente, é diferente tu receber um abraço de uma profissional que tem aquilo, sabe? Claro. Que entende, sim. E não necessariamente precisa ter, né? Mas uma profissional que te enxergue além daquilo, sabe? Às vezes eu tenho pacientes que a gente chora junto. A Sabrina com certeza deve se emocionar. A gente chora junto. Não me interessa se tu seguiu a dieta ou não. Eu vejo que tu não tá legal, vamos se abraçar. E aí, às vezes, era isso que eu precisava, era de um abraço, sabe? Então, a gente não tá ali eu acho que o profissional de saúde é muito além, né? De passar uma dieta, de fazer alguns exercícios. Além da técnica. Além da técnica. E isso que difere um profissional que... Humanizado. Humanizado. Todos, né? Todo mundo deveria ser. Né? Exatamente. E aí? Comigo a mesma coisa? Bom, mesma pergunta, né? Eu sei, mas é importante tu repetir de novo, né? Porque eu sei o quanto tu é humanizado com os teus pacientes. Bora lá, então. Com as minhas pacientes, a primeira pergunta que eu faço assim, e aí, como é que tu tá? Sabe? Pra sentir. Óbvio que ela vai dizer, bem... Aí quando eu vejo aquele bem... Não, aí vamos sentar e vamos conversar o que está acontecendo, né? Porque realmente a fisioterapia pélvica é mais com uma questão mais íntima também, né? Então eu tenho uma intimidade com essa paciente de poder conversar mais a fundo. O que aconteceu? Foi uma dor na relação, né? Algo que está regredindo, né? Não está se sentindo muito sozinha, né? Então, mais essa questão. Eu sei que é um trabalho de psicólogo, mas todo profissional tem que dar, né? Tem que abrir as portas para isso. Não tem como eu chegar, porque ainda existe profissional, né? Que pergunta assim, tu tem ansiedade? Tá, ansiedade. Não fala por quê. O divã só muda de endereço. Qual é a causa? Né? Então, já tive várias descobertas também com os pacientes, né, que, não queria contar, mas eu tenho muita ansiedade, né, e aí indiquei já, né, pacientes para uma psicóloga. Então, assim, é importante mesmo a gente conversar sobre isso. Tem gente que é um pouquinho tímida, no caso, porque acha que o profissional é assim, né, fechado, né, que só quer saber a parte profissional, fazer o seu trabalho e ir embora. Né, e às vezes é tímido porque não consegue, né? As minhas pacientes, às vezes, elas me tratam como se fosse uma amiga, né? A gente começa a falar sobre série, a gente começa a falar sobre filme. E elas chamam a gente de amiga, né? Mas, sabe, é uma coisa natural.
sabe? Claro que a gente não dividindo a parte profissional, né, e a parte psicológica, a parte, né, a questão do nosso trabalho também com a paciente, né, não fugir tanto da postura profissional, né? Claro. Mas essa parte, sim, eu sempre recebo elas, até dei uns mimos de Natal, né, uns panetone. A Maíra vai me matar depois. Ela não deu panetone. Eu dei pra ela, o panetone. Não posso comer agora. Eu dei um panetone pra ela. Aí ela não brigou comigo. Ela me deu. Mas é uma simbologia o panetone do Natal. É que ai, não, eu posso comer panetone? Come! Lógico que pode comer panetone. Mas isso veio muito a calhar, porque é o seguinte, acontece isso e muito. Não sabe é? que... E quantas vezes acontece para quem está nos assistindo aí, que tem endometriose, e ela está pensando assim, o fulano me deu isso, aquilo, pá. É bem isso. E assim, falando, né, sobre a questão alimentar, né, inclusive, sabe que tem um risco mais sério, assim, gradualmente de pacientes, né? Claro que a gente sabe que tem as pacientes que têm ansiedade e depressão já diagnosticadas, então, né, a evolução da doença é maior. Claro. Né? Uma paciente que já tem um subdiagnóstico, que é dor na relação, né, como dispareunia, vaginismo, enfim, ou mistura os dois juntos com ansiedade e depressão, também mais alto. Mas imagina uma paciente que já envolve a parte da Maíra, né, que ela pode falar um pouquinho sobre isso também. Uma paciente com endometriose na obesidade. Eita. Né? A inflamação é muito maior, né? E a questão alimentar também vai ser muito maior, né? Então é um desafio bem grande para essa paciente que ainda é sedentária, que não faz nada. Então, assim, é um desafio. Claro que é um desafio para todas, mas é um desafio maior, assim, profissional para pacientes assim, né, que tem que ter esse trabalho mesmo né, dessa questão de a pessoa não poder viver do sedentarismo, né, ficar utilizando muito álcool, né, enfim, essas coisas, né. Então, é uma coisa mais séria se dizer com pacientes assim, né. Claro que a Maíra nutri, né? A Maíra nutri. Mas eu sempre deixo, né, umas pautas, né? Eu não posso deixar de falar, mas eu falo, né? Que, olha só, os principais alimentos que tu deve consumir muito na endometriose, tu tem que deixar de consumir. A carne, né? Todo profissional médico também. A carne, o café. Alimentos simples do dia a dia, né? Sim. E aí, eu sei que a Maíra, né, ela faz adaptação alimentar, né? Porque eu até vi a questão de um vídeo na internet, né, de mulheres, assim, era uma nutri falando sobre isso, uma médica, acho que foi uma médica, falando sobre a questão alimentar e muitas pacientes comentando, né, pronto, vamos viver de água e sal, porque eu não tenho nada para comer. Não posso comer carne, não posso tomar café, eu não posso comer pão, não posso, sabe? Então, assim, bate uma ansiedade bem grande. Eu já tive pacientes que ficaram assim na mesa, né? Carne? Carne, sabe? Nem um risotinho, né? Então, é bem complicado também, mas a Maíra vai conseguir explicar mais essa Dá questão. aquela luzinha no final do túnel agora? Não, calma. Porque assim, é que nem quando eu acho que qualquer doença é assim. Quando tu é diagnosticado com uma doença que a alimentação tem ligação, tu vai procurar nas redes sociais, né? Primeiro, Google. Dr. Google. Tu vai pro Dr. Google. Dr. Google. E tu vai para as redes sociais para saber o que estão falando sobre. E aí tu fica meio apavorado mesmo, porque não pode nada, mas é que eu acho que a forma com que tu fala isso para as pessoas, eu acho que tudo na alimentação, ela vai depender de cada caso. Então, que nem eu falei, não é toda paciente que vai cortar o glúten, não é toda paciente que a gente vai... E a gente também não vai cortar de um dia para o outro, tá? Então, isso é muito importante. A gente instruir, por exemplo, assim, eu não quero que a paciente que hoje come carne vermelha todos os dias, eu não quero que ela pare do nada, porque não vai durar. Ela não vai aderir ao tratamento, entendeu? Então, é que nem refrigerante. Uma pessoa que toma refrigerante todos os dias... Adianta eu chegar pra ela na primeira consulta e falar assim, a partir de hoje não tem mais refrigerante. Ela não volta? Tu falou do glúten, tu falou do laticínios e os açúcares. Também? Que aí? Aí também tem um caso de inflamação. O docinho, né? Mas um docinho todos os dias, ótimo. Pode? Claro que pode. Acho que até com relação ao açúcar, assim, o açúcar ele vai ser transformado em glicose no nosso corpo e vai ser digerido em energia, né? No final das contas, é assim que acontece. É muito melhor eu instruir essa paciente a comer um doce, porque esse doce vai fazer parte da vida dela.
é muito, muito mágico a gente falar, né, que ela não vai poder comer mais nem açúcar, nem glúten, nem lactose, nem carne vermelha, né? Não faz parte da realidade a gente trabalhar com isso. Então, a gente precisa trabalhar com aos poucos. Se ela está acostumada a comer tanto de chocolate por dia, vamos supor, cerca de 40 gramas de chocolate por dia, a gente vai diminuir para 30. A gente não vai cortar. A moderação. A moderação. Porque senão essa pessoa não vai aderir ao tratamento. Ela não vai aderir. Ela não vai voltar na consulta. Ela não vai querer, porque ela vai seguir durante um mês e depois não vai seguir mais. Entende? Entendo. Então, esse é o foco, é conseguir diminuir. Então, uma paciente, isso que eu tenho feito muito com a carne vermelha, porque é cultural. Pô, eu todo domingo a minha família tem churrasco. E eu gosto muito de carne vermelha. Pô, ela vai seguir todas as refeições de forma correta. Vamos supor, são 5 refeições por dia, em 7 dias, são 35 refeições. Uhum. Se ela fizer uma refeição errada, com moderação ainda, não vai ser o fim do mundo, entende? A gente vai adicionar alimentos anti-inflamatórios na semana dela, todas as refeições, entende? Então, não posso cortar isso que é tão afetivo, aí ela vai estar lá no churrasco, ou não vai no churrasco em família por causa disso, vamos tentar achar uma alternativa aqui, entende? Então, tudo a gente consegue encaixar. O chocolate é uma opção. Vamos escolher um chocolate, uma melhor opção para ti. Se tu tem um descontrole com o chocolate, vamos achar uma melhor forma para te consumir. Porque a vontade, a gente sabe que as mulheres têm mais vontade de comer um docinho, né, geralmente. E essa vontade vai continuar lá, né? Eu não posso falar para ela que ela não vai poder, mas que a gente toda a vida comeu. Que toda a vida comeu. Assim como tudo. E a gente é assim, né? Imagina. Dali a pouquinho. Corta. Tá. Não vai mais. Imagina que horror. Imagina, o que tu gosta muito de comer? Oi? O que tu gosta muito de comer? Carne. Imagina Carne. Só, se tu descobre uma doença crônica. Tenho, 2. E aí, do nada, tu vai ter que cortar do dia pra noite. Não é assim que funciona. Não. A gente precisa ser gradual pra continuar. Entendeu? Mesma coisa com o diabético, por exemplo. A gente não vai chegar pro diabético, vamos comer um doce depois do almoço, para não ter o pico de glicemia tão rápido, né? A gente vai adicionar estratégias. Agora, vamos aproveitar para colocar familiares e amigos. Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes, as pessoas que têm esse diagnóstico vão para uma festa, vão para uma janta, vão para um almoço. E até mesmo a família e os amigos sabem que tem. E tentam empurrar. Tentam empurrar. Aí ela fala assim, olha, eu não posso. Mas tu vai fazer uma desfeita? Uhum. Aí que tem que ter o quê? Tem que ter o feeling, tem que ter o entendimento de que se ela disse que não pode, é que não pode. Né? Agora, se ela disser que pode, vamos colocar naquela do moderado. Uhum. Naquele dia não comeu o docinho. Tá, tudo bem. Né? Vai comer o docinho. Mas tem que haver um entendimento, porque esse entendimento vai fazer com que essa pessoa ela se sinta mais tranquila e não se sinta pressionada. Uhum. Por quê? Por isso que é importante da rede de apoio dessa mulher, porque ela precisa de uma rede de apoio, que ela saiba sobre a doença e sobre o tratamento dessa doença. Porque hoje em dia não tem como tratar a endometriose sem alimentação. Não tem como. Claro. Tá? Sim. Tu pode tentar, mas é difícil. Então, sem seguir uma alimentação saudável, fica muito difícil. Então, eu, particularmente, eu presencio várias vezes. Meu marido veio. Ele quer saber. Hoje meu marido veio, ele quer participar da consulta. Pode conversar com ele? Isso é muito bom. Do parceiro ou da parceira estar presente. É isso. A dor é real. É isso que acontece. A gente tem que cuidar carne vermelha, porque aumenta a produção de estrogênio. Falar tudo isso certinho. Então, trazer a família para dentro desse universo é muito importante. E os amigos, é bem isso, assim, é muito importante quem tem conseguir falar sobre isso, porque é que nem a bebida alcoólica é um problema muito grande. Uhum. Não só na endometriose. Sim, claro. Todo mundo. Hoje em dia... isso aí. O álcool é um problema muito sério. E aí,
E o problema do álcool é que ele não vem sozinho. Eu tava conversando com meu namorado esses dias. E a gente eu não bebo nunca, né? Sob nenhuma hipótese. Já faz alguns anos. E a gente tava conversando que beber não é só beber. Por exemplo, tu vai num bar com os amigos, tu bebe um chopp. O chopp nunca é sozinho. Ele não é solteiro. Ele vem com uma batata frita. Exato. E com um hambúrguer. Um petisquinho. E é difícil. E por vezes vem com cigarro. Porque piora. Exatamente. Então, pra piorar a situação. Uma coisa leva a outra. Exato. Então a gente tem que, eu consigo orientar elas para trazer uma moderação, sabe? Porque eu não vou falar para essa pessoa, para ela, ou por exemplo, para ela comer antes de sair. Isso pode ser viável, tem gente que gosta, mas tem gente que é meio chato tu ir no aniversário e não comer nada, confraternizar, né? Que nem eu falei, a alimentação é afeto. É isso aí. Às vezes tu chega em casa, eu como uma pessoa com endometriose, meu namorado às vezes chega com um docinho pra mim. E eu guardo pra comer quando eu conseguir, quando eu tiver... enfim, eu tenho os dias que eu gosto de comer alguma coisinha ali diferente, então eu guardo pra comer ali. Então, essa moderação eu ensino muito os pacientes a ter, sabe? Ou, por exemplo, assim, se eu sei que sexta-feira tem aniversário da fulaninha, eu vou tentar cuidar da alimentação durante toda a semana para sexta-feira eu conseguir participar da confraternização. Agora, final de ano, Natal, não vou comer chocotone? Claro que vai! Chocotone é uma vez por ano. Uma delícia! Incrível! O salpicão, gente. A gente vai saber moderar. Ela vai comer teu panetone. Eu vou comer o panetone. Eu congelei o panetone, mas eu vou comer o panetone. Não tem época melhor do que essa, sabe? Sim. E é família, é confraternizar. Claro que a gente tem que... cada paciente, ela é muito diferente. Tem algumas que, bem tranquilo, fazer essas... evitar esses eventos e tal. E tem outras pessoas que não conseguem. Então, a gente tem que ensinar essa moderação. Já que na sexta-feira tu vais comer algo... uma pizza com teus amigos, vamos tentar manter na semana os alimentos anti-inflamatórios certinho. Frutas, vegetais, sementes, oleaginosas. As leguminosas a gente tem que cuidar por causa da síndrome do intestino irritável, né? Que geralmente tem uma questãozinha ali que a gente não pode consumir muito. Mas cuidar, né, o que for mais acessível para ela, mas cuidar esses alimentos, comer em todas as refeições, pronto, não tem problema. O estresse que nem a gente falou, o estresse de ir num evento e não comer nada pode ser maior do que de comer alguma coisa. E já se torna um gatilho, né? Um gatilho emocional. E aí já fica estressado. E eu sempre digo que restrição leva a compulsão para algumas meninas que têm problema de ansiedade ou têm problemas de compulsão. É complicado, porque daí a gente vai restringir, e vai ter uma hora que ela vai comer tudo que tiver pela frente, porque foi restringido isso a ela. É melhor a gente diminuir. E isso junto uma coisa que a Sabrina falou sobre obesidade. Certo. A gente tem que ter muito cuidado na obesidade para não associar com algumas coisas, tipo a ausência de atividade física. Não necessariamente uma pessoa obesa, ela não faz atividade física, né? Mas é importante que é uma pessoa que naturalmente está mais inflamada, mas é uma pessoa que a gente vai fazer que nem uma pessoa... o meu tratamento não muda, a minha preocupação não muda. Porque não é porque ela é obesa que ela vai ser mais inflamada do que uma pessoa que não é obesa, necessariamente. Porque essa pessoa que não é obesa, ela pode fumar, pode beber muito mais do que uma pessoa obesa, né? Então, isso não difere. Mas a gente vai tomar essa mesma providência de diminuir aos poucos. Se ela toma refrigerante todos os dias, 7 dias a semana, próxima semana vamos tentar 5. 5 vezes na semana, né? Vamos tentar 6 vezes na semana, já que se for muito. E aí, cada consulta... Por isso que é importante a gente ter um acompanhamento. Eu não vejo as pacientes... eu trabalho com plano de acompanhamento, então eu vejo as pacientes quinzenalmente. Tá? Eu vejo elas pelo menos 2 vezes no mês. Porque eu preciso ter esse acompanhamento de cada vez a gente muda alguma coisa, adiciona um alimento que for mais acessível a ela. Diminui um refrigerante, diminui ali, aumentar ali, né? Claro. Então, é bem importante. Que ela tocou um pouco na questão alimentar, né? Em família, que tu tinha perguntado, família e amigos. Isso, né? família e amigos. Isso, lá na primeira, sim. no início.
Tem essa questão também de adaptação junto com a família, né? Eu já tive pacientes que eu perguntei, né, se a família poderia mudar, porque assim, digamos, é tradicional na família todo domingo é um churrasco. Churrasco lá de maionese, arroz, aquele tradicional gaúcho, né? Uhum. E aí ela sempre comia carne com o pai, né? Enfim. E aí ela começou a adaptar com a questão do frango assado. Do frango assado, uma salada bem tranquila, né? Não tem glúten, não tem nada ali. Então, ela acabou adaptando, acho que ela até fez alguma coisa com alho, alguma coisa assim, nem lembro o nome também. Então, ficou meio que um almoço dela do domingo para comer com a família. Então, o pai assava também o frango dela e a picanha junto, né? Então, ela não ficou de fora ali naquele ritual de família, sempre no domingo, né? Sim. E eu conheci outras pessoas também, que, por exemplo, era uma formatura. E nessa formatura, o que tem numa formatura? Bolo, salgadinho, a janta, né? Essas coisas. E essa formanda, como tem 3 amigos, claro, não tem nada a ver com endometriose agora, mas só para tu entender. Tinha 3 amigos veganos, então ela encomendou também salgadinhos veganos. Para, né, eles serem bem-vindos também. Olha aí. Né? Então, às vezes é o pensar também da pessoa, né? Exato. Claro, a endometriose é uma doença, é uma coisa, não é uma escolha, ela teve, Claro, né? sem É diferente. Sim. Mas essa questão da família entender, e principalmente a questão do tipo assim, a paciente tem, isso já chega para mim muito, muito no consultório. Eu sempre tive cólica, sempre tive sangramento, mas aí eu voltava no gineco, pedia, né, remédio para aliviar, né, as cólicas, sangramentos, troquei anticoncepcional, botei DIU, não deu certo. Ainda volto, eu ainda sinto muito inchaço, mas eu adaptei, né, um pouquinho ali lá em casa, como é que eu vou me alimentar direito e tal, porque eu já estava com prisão de ventre, aí as cólicas vêm de novo, aquela montanha, aquele sanduíche de sintomas, um atrás do outro, pelo histórico. E ela falava, e as pessoas falam, né, sempre para a mãe, para o namorado, não, isso é coisa da tua cabeça. Ansiedade, tu tá estressada, eu estava fazendo prova lá na Unig, tu tá muito tensa. E por fim, ela fica de louca na situação. Nossa, eu já tive tanta paciente assim, sabe, com esse histórico. E aí, por fim, né, é importante a família, né, e, né, o parceiro ou a parceira entender que realmente a endometriose existe, que dor na relação sexual existe por causa da doença, né? Não é uma frescura da mulher. Sim. Né? Então, aí sim, é muito importante ela ter, né, essa questão alimentar, né, adaptar a vida dela, não deixar para depois, né, que é bem importante para não ter esse avanço de sintomas e o avanço de doença. Né? Então, é muito importante essa paciente se abrir com a família, né? Não tem dinheiro para psicólogo, tal, eu sei que é difícil, mas é muito importante a família entender essa paciente. É muito importante o parceiro entender essa paciente. Né? Ela não tá tendo vontade de relação sexual, ela está com muita dor, é importante o parceiro entender que não é frescura, não é preguiça, não é porque ela não está gostando mais dele. Sim, entendeu? claro. Então, essa pauta que eu vou deixar para a gente dar essa encerradinha. Maravilha. Assim, ó. Tem situações em que eu vou falar da mulher não diagnosticada. Tá? Porque tem outras 9. Não é? Tem outras 9. Sim. Que ainda não foram diagnosticadas. Muita gente. Entende? Então, assim, sintomatologias que por vezes aquela pessoa ela não sabe que tem esse diagnóstico, mas quais são os principais sintomas que uma mulher com endometriose ela sente? Então, uma das, assim, eu vou falar das incomuns, né? Porque a gente sabe os comuns, né? Que é a principal, assim, que é o que mais se sente a dor pélvica, mas não necessariamente essa mulher vai ter dor pélvica sempre, ou da mesma forma do que outra mulher. Isso é bem importante, assim. Nem todas são iguais. Existe endometriose sem dor, assintomática. Uhum. Existem mulheres que são assim, mas eu vou destacar algumas coisas. Problemas intestinais. Uma hora tá com constipação, aí depois vem episódios de fezes líquidas, dores abdominais, tudo isso. Que desencadeia o que ela vai procurar um gastro, que nem aconteceu comigo, ela vai para o gastro e daí ela vai ganhar um diagnóstico. Então, se tu tens isso com muita frequência,
é legal investigar, porque essas questões de desbiose e síndrome do intestino irritável são coisas secundárias. Eu sempre falo isso. A desbiose, ela acontece a desbiose é o desequilíbrio da flora intestinal. Ela vai acontecer por outras razões, não só a desbiose. É porque tu tem depressão, porque tu tem ansiedade, porque tu tá tomando medicação. Então, tem toda uma questão ali. Então, se tu tens problemas com o intestino, de ter essa desregulação, provavelmente tu vai ter, tu tem que dar uma investigada, porque é um sintoma bem forte, tá? Sintomas urinários, que é uma coisa que eu tenho, e a Sabrina trata bastante também, urgência urinária, dor na bexiga, aquela sensação de, tu já deve ter visto bastante, Sabrina, de uma cistite, uma dor de cistite que não é cistite, sabe? Uma dor, uma ardência que dá em um período, mas aí passa, isso também é bem comum. Cansaço. Isso é bem difícil. Fadiga? Fadiga. Esse é bem difícil da gente lidar, porque é aquele que a gente se sente... Porque tem aquele cansaço que tu trabalha muito e aí o corpo sente o cansaço. Mas a fadiga não. A fadiga não tem como dizer assim, não, eu trabalho... Mas eu não trabalhei nada. Exatamente. Mas eu sou preguiçosa? Elas pensam assim. Isso. Mas eu sou uma preguiçosa. Exato. Tem dias que eu me pego assim. Assim, dias que, às vezes é um feriado, eu tô muito cansada. Um cansaço, assim, de doer as pernas, assim, sabe? Cansaço de... Parece que eu trabalhei em horror. E não, eu não trabalhei nada. Dificuldade de manter o sono de qualidade? Também pode acontecer, mas mais por conta das dores, tá? Porque tem mulheres que têm dor de noite. A gente já vê, assim, que é uma questão frequente de começar à noite as dores, e daí ter essa dificuldade também. Ou por conta dessas questões urinárias, né? Eu tive bastante isso também, assim, de ter vontade de fazer xixi e ter que fazer xixi logo, que senão faz nas calças. Falso. Exatamente. Então, isso acontece também. Dor nas pernas e dor nas costas, né, Sabrina? Esse é muito comum também, de tu sentir, e é uma dor bem característica, assim, elas contam que geralmente vai irradiando na perna, assim, sabe? Então é uma coisa bem comum também. Dor irradiada. A dor irradiada, mas que não é algo convencional das... os principais sintomas, né? E a dor na relação, que a Sabrina fala muito sobre isso, é o que uma outra questão que eu vejo bastante, porque a gente nunca pensa que, tô tendo dor na relação, tá, é só resolver, vamos ver, vamos passar, é uma coisa normal, quando vê é alguma outra questão, então é outra questão que a gente tem que cuidar bastante. Eu esqueci de algum? Complemento, então. Claro que tem a questão da endobele também, né? A barriga é bem inchadinha, né? Todas as mulheres apresentam essa barriga mais inchadinha, mais estufadinha. E aí, quando come até um alimento inflamatório, ela fica maior, né? O tamanho. A bexiga hiperativa é muito comum em mulheres com endometriose, né? A urgência miccional também, né? Essa questão que ela disse da cistite, né? É muito comum porque é como se a bexiga não tivesse esvaziado. Né, uma sensação de como se ela tivesse infecção urinária. É horrível. Aquele ardor, assim, na uretra, né? Então, será que eu não esvaziei tudo? Tá ardendo, eu vou de novo no banheiro. E aí vai de novo, não sai nada, só gotas de urina. Né? E aí... E bem forçado. E fica esse ciclo, né? Então, os principais sintomas na questão urinária é de bexiga hiperativa, né? E também de urgência miccional, que aí, sim, no caso, né, uma disfunção miccional, né? Não é um sintoma comum, né? Certo. E essas pacientes são acostumadas a vir com um combo. E todos variados, por exemplo. A maioria ela pode ter escapes, né, sanguíneos, né, urgência miccional, ela pode ter a barriguinha de endobele que ela acabou de falar, essa sensação de cistite. A outra, ela pode ter dor na relação, né, e assim vai. Então, nem todas apresentam uma coisa só. E olha só que bem engraçado. Às vezes elas acham, né, as pacientes acham que esses sintomas são isolados, digamos assim. É porque eu como muita pizza, é por isso que eu tô... eu como muita massa, por isso que meu intestino não tá bem, eu vou ter que comer mamão. É pesquisa na internet. Alimentos melhores para vontade de morrer. Não vai nem na Nutri, né? Tipo assim. Aí, tô tendo dor na relação. Não, de repente é porque tá faltando lubrificante, de repente tava frio. Claro. Não tava um clima legal aquele dia, acho que é por isso. E fica dando desculpas um em cima do outro, né? E acham que esses sintomas são isolados, né? Claro,
uma mulher comum, tipo assim, eu não tenho endometriose, mas se eu tivesse, né, se eu não tivesse, se eu tivesse, por exemplo, síndrome do intestino irritável e bexiga hiperativa, na minha cabeça, são isolados. Sim. Né? De repente é isso assado que eu fiz, isso aqui que eu como e não sei o quê. Sim. Né? Eu crio essa lógica na cabeça, Claro. automaticamente Sim, isso. sim. Né? Então, nem toda mulher, claro, nem toda mulher que tem esses sintomas vão ter endometriose. Tenho pacientes com dor na relação que não tem endometriose, por exemplo. Né? Sim. Mas quando essa paciente vê esse combo de sintomas, é muito importante já ir direto para um médico, né? Para apurar melhor. Eu já encaminhei vários, também. já encaminhei várias pacientes para exame de ultrassonografia, porque eu vi aquele combo, aqueles relatos, e eu fiquei assim. Eu só falei, né, pode ser, mas a gente não sabe se é. Claro. E já investiguei que foi. Muito bom. Por essa questão desses sintomas que ela fala. Sim. Então, é importante, desde o início que a gente falou, né, como é importante o profissional entender que existe essa doença, os sintomas dessa doença, né, o que essa doença, né, prejudica na vida da mulher, porque faz todo sentido. Tu liga todos os sintomas. Eu fiquei assim, né? Imagino. E é bem Imagino. assim, como a Sabrina falou, a gente trata Sim. diferente. Sim. Tipo, eu tinha síndrome do intestino irritável, eu fui no gastro. Claro. Aí eu tinha problema urinário, fui no urologista. Aí eu tinha... Aí cada vez que eu tinha um problema, eu ia num profissional Sim, ao invés de... claro. Em vez de... ir num Mas é que era ginecologista. difícil também diagnosticar. Exato, ainda tem tem isso. O profissional tem que ser muito bem preparado para isso. Ainda tem isso. Né? Tem que ter esse olhar. Até parece que vai ter que fazer mais de uma especialidade, ou dentro de uma especialidade que tem um... Existe no SUS? Existe no SUS. Sim. Alguns. Sim, exatamente. Nem todos. Mas agora, nós chegando no final do nosso podcast, o Cast Doctor, qual é a mensagem que vocês deixam para quem está nos assistindo ou nos escutando? Primeira coisa, autoconhecimento, se observar. Então, você que talvez a gente falou muitos sintomas aqui, então você mulher que está ouvindo e está se percebendo, se vendo, assistindo ou ouvindo, e está se percebendo, está se vendo nesses sintomas que a gente falou, pode chamar profissionais. Eu acho que é interessante. Pô, Maíra, eu senti isso, o que tu acha? Quais profissionais eu posso procurar? Chamar a Sabrina também, a gente está super aberto para conversar. E se você tem essa doença e quer saber mais, também a gente está aqui aberto para conversar. E sempre pensando essa coisa da rede de apoio, chamem a família para assistir um podcast assim, chamem os amigos, olha só essa parte interessante, olha aqui que eu te falei, amor, sabe? Ótimo. Isso é muito importante. Perfeito. Então, que a gente consiga falar mais sobre isso. E sentir dor não é normal. Não é mimimi, não é drama. Se tu tá cansada, tu não é preguiçosa. Se tu tá sentindo dor, não é normal sentir dor, não é porque tu é mulher que tu tem que sentir dor. Então, sempre procurar algum profissional, pode ser eu, pode ser a Sabrina, pode ser qualquer outro profissional, mas conversar sobre isso com alguém é importante. Perfeito. E o meu recado é até para as pacientes, né, ou mulheres que não foram diagnosticadas, né? Se você sente o sintoma, se você acha que tem, se você vê essa suspeita, frequenta o gineco, não relatou sobre isso, procure e tire essa dúvida com o profissional que você tenha, né, por perto, para poder falar sobre isso. Se não, procure a gente, né, ou procure também o seu médico de confiança para, né, descobrir se realmente é isso ou não. Não tenha medo, né, de descobrir, porque o que importa é tratar do jeito mais cedo possível. Perfeito. Então, é um recado que eu dou para essas pessoas que ainda não descobriram, né, e torço para que pelo menos não tenha, né, que não seja doença, obviamente. E para as meninas, né, que têm, procurem ajuda profissional, né, fisioterapia pélvica, nutrição, né, médico que é especializado nessa parte. Também a questão psicológica é bem importante, né. E claro, né, eu dou todo o apoio para as minhas pacientes, eu dou apoio para essas mulheres também, né. E futuramente, né, eu e a Maíra, a gente vai montar um encontro com mulheres, né. A gente tem ainda um plano que está no papel só. Me avise. Né, para reunir essas pessoas, né, e acolher essas meninas, né, para a gente poder abordar esse assunto, falar coisas que realmente elas queiram, né, falar e descobrir um pouquinho mais e saber que ela não está sozinha, que tem outras meninas também que apresentam esses sintomas e também se identificam, né, então cada uma ajuda a outra, né. Perfeito. Então é isso, dor não é normal. Joia. Maíra, Sabrina, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada.
E você que está nos assistindo ou nos escutando, atentem para isso, né? Acredito que você também pode nos ajudar a levar essas informações preciosas, porque assim, diagnóstico não se faz sozinho, se faz com uma equipe. Claro que quem dá esse diagnóstico é o médico, mas por toda a volta existem outros profissionais que sabem muito a respeito disso. Inclusive, a própria Maíra, que foi diagnosticada e trouxe aqui uma bagagem de conhecimento, experiência, além também da Sabrina, que está aí com aquela bandeira firme e lutando para que isso seja expandido, que seja gritado. É o grito dos 4 cantos para que se faça diagnósticos, né? Porque quantas mulheres no mundo, vou colocar no mundo, estão com essas dores e ainda elas não foram diagnosticadas. Ou até mesmo, não por um diagnóstico de endometriose, mas por outras doenças que estão acontecendo, né? Doenças crônicas que estão ali e essa pessoa ela está se sentindo tão mal, né? Porque dor não é legal, né? E por vezes vem aquela ansiedade e vem a depressão e isso a gente não quer. Então, para você, essa conscientização e também uma boa noite e que Deus os abençoe.